Oi, tudo bem? Boa tarde, espero que esteja tudo bem com você. Ou, não sei, né? Bom dia, boa noite, não sei que hora que você tá vendo isso aí, mas eu espero que você esteja bem. Tá calor aí? Tá ouvindo o somzinho do ar-condicionado aqui? Só pra fazer inveja em vocês. Aqui tá calor, mas eu tô ótima. Eu não estou sentindo nada. Poderia ficar aqui gravar o curso inteirinho só hoje. Mas hoje, brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre orçamento público. E, meu Deus, que horas que a gente vai começar a tratar de direito tributário? Na hora que eu quiser. Simples assim. Brincadeira. Mas é na hora que for necessário entrar na matéria tributária, tá? Primeiro a gente precisa formar uma base para que a gente possa chegar lá em cima do direito tributário, trabalhar o lançamento, fato gerador, trabalhar as hipóteses ali, espécie tributária. Então, assim, o negócio não é difícil, mas também não é para ser feita a moda, né? Não é para ser feito de qualquer forma. Então, a gente precisa de um meio para chegar lá. E não tem como você estudar direito tributário se você tiver, assim, com sua cabeça infestada entre aspas, tá? Mas se você tiver com a cabeça cheia daquelas ideias que o sistema brasileiro que não vale nada e não sei para onde vai esse dinheiro, é tudo político corrupto, tudo, não sei o quê. Se você já chegar encarando o direito tributário dessa forma, não importa o que eu te falar, você não vai conseguir compreender a essência do conteúdo que eu estou passando. Se você quiser só saber sobre reforma tributária, também não vai adiantar, porque a gente não vai falar de reforma tributária agora no começo, não sei nem se vai. Então, assim, é só uma questão de você adequar suas expectativas ao que você pode compreender no momento. Ah, não, eu já sou da época do direito, já sou formado, estou só fazendo uma revisão, ou estou na graduação, quero só pegar aqui um gostinho da coisa. Beleza, mas você ter um pouco a mais de conhecimento nunca vai pesar negativamente para você, né? Acho que é importante de saber isso. Então, assim, de qualquer forma, para você compreender direito tributário, você precisa compreender um pouco do contexto brasileiro, como a gente já fez na última aula. Você precisa compreender um pouco de contexto histórico, porque nada existe no nada. Nada existe assim no meio do nada, e veio do nada e vai para o nada. Não, não é assim. Se você tentar entender as coisas assim, preto no branco, sem um contexto, você não vai entender. É isso que acontece. Então a gente precisa falar daquela questão, aquele bate-papo que a gente fez, né, sobre questões sociais do Brasil. A gente precisa falar de um pouco de história, que é o que vai acontecer na próxima aula, e a gente precisa falar também sobre o orçamento público, porque o sistema tributário brasileiro está intimamente ligado com o orçamento público brasileiro. Não tem como falar de um sem falar do outro. Por quê? O Estado brasileiro precisa formar uma renda para que ele possa garantir direitos e prestar serviços. A gente tem uma aula em que a gente analisa só os objetivos, questões da Constituição, então segure seu coração que a gente chega lá também. A gente faz uma análise artigo por artigo. Você não vai sair daqui com nenhuma dúvida, não vou deixar nenhuma brecha. Então, assim, se você criticar, vai ser uma crítica bem formada, porque a gente vai trabalhar tudo. Mas a questão é, o Estado brasileiro precisa de uma renda, precisa de um lucro, precisa, né, de ter um dinheiro disponível para que ele possa atender os direitos ali que ele garantiu pra gente na Constituição de 88. Eu não estava lá, não fui eu que pedi, ele que me garantiu, ele que falou, vou te dar esses direitos porque eu entendo que pra gente ter uma Constituição, pra gente ter uma república, um Estado, uma sociedade saudável, que possa ter essa participação democrática, para que possa se desenvolver socialmente, para que a gente possa olhar para o futuro, caminhar em direção a esse futuro que a gente quer enquanto nação, eu entendo que a gente precisa desses direitos e que eu preciso garantir eles para você. Então tem, por exemplo, os direitos fundamentais, mas principalmente os direitos sociais, que são um pouco mais concretos, que vão trabalhar coisas como, por exemplo, educação, saúde e alimentação. Então, como que o governo garante isso para você? É de forma direta, é de forma indireta, é por meio de um auxílio, Bolsa Família, auxílio gás, alguma coisa nesse sentido? Ou então ele tem que ter meios de garantir serviços de forma geral, como, por exemplo, tratamento de uma água, para que você não fique bebendo água de esgoto aí, tenha virose, garantir a dignidade da sua vida. Então, assim, são coisas pequenas ou grandes que ele tem que fazer. A gente precisa lembrar que o nosso estado ele é dividido em União, estados e municípios, então a gente tem essa questão aí da divisão das instâncias, exatamente para cada um tomar conta do que é seu, né? Mas a gente tem essa necessidade do Estado, dessa gestão, seja ela a nível federal, municipal ou estadual, prestar serviços e garantir direitos.
Como que ela vai fazer isso? Bom, precisa de um gasto de dinheiro, seja por meio de políticas públicas, igual o Bolsa Família, que realmente dá o dinheiro, ou seja por meio de um investimento, alguma outra situação. Então, de alguma forma, ele vai gastar o dinheiro. Mas como é que ele ganha o dinheiro? Bom, aí é que vem a virada. Se o Estado ele tenta gerar esse próprio lucro, ele vai precisar criar o quê? Empresas públicas, empresas, né, de economia mista, e aí ele vai interferir no livre mercado. O Estado, ele tem força política e econômica para criar vários monopólios se ele quiser. Mas isso é bom para mim ou para você? Num contexto econômico? Não. E não é porque o Estado não pode intervir na economia. Aliás, a não intervenção do Estado na economia é um princípio, né, que está na Constituição também, mas então ele tem que se deter dessa intervenção exatamente por isso, porque ele mesmo previu que ele não poderia fazer, que isso seria saudável para todos, que por isso deveria ser assim. Mas a questão não é só essa. A questão é: onde vai estar a livre concorrência, a livre iniciativa, a competitividade, a variedade, a balança interna e externa do mercado? Quem é que vai, né, garantir que tudo isso está direitinho se só tem o Estado como centro da economia? Vai ser uma economia centralizada? Não, não serve. A gente já viu modelos, né, de Estado que trabalharam com essa economia e não dão certo. Então, o Estado ele tem que garantir também a livre economia. Então, se ele não pode criar um grande monopólio sobre todas as atividades econômicas para ele pegar todo o dinheiro, e se ele também não pode estar num modelo de Estado tributário arbitrário, que vai entrar na sua conta e catar o seu dinheiro, bom, ele precisa fazer com que essa renda venha de outro lugar. Então, como é que ele vai fazer isso? Tributando você. Exatamente assim. Ah, mas eu sou um contribuinte. Você tem que entender uma coisa. Você pode ser um contribuinte, tá muito legal, mas você também é um gasto social. Talvez você não se veja assim, talvez você não se entenda como uma pessoa nessa posição, mas você é um gasto social. Você é uma pessoa que gera um gasto. Você gera resíduos, você gera poluição, você necessita ali de direitos e garantias para você ter uma vida digna. Então você gera ali um gasto social também. Não é só você, né? Não tem como calcular só quanto que você gasta no seu município, no seu estado. Mas você gera, entendeu? Ou então, é igual a bomba relógio. Pode gerar a qualquer momento. É igual quando uma pessoa, por exemplo, fala: eu nunca vou usar o SUS. Não vai utilizar, não sei por quê. Porque, por exemplo, você não tira os esquemas de vacinação? Quando chega a época da gripe, você não foi vacinado quando você era criança? Você não usou o esquema de vacinação? O SUS é responsável por desenvolver outras atividades, como, por exemplo, controle de propagação de doenças. Então, é controle, por exemplo, ali quando foi o caso da Covid. Então, ele não faz só atendimento lá na UPA, que você fica 6 horas esperando e fica todo mundo chateado, que tá lá com a maior dor do mundo e não foi atendido, o médico estava dormindo. Então, não só é esse o papel do SUS no Brasil, ele tem vários outros papéis que você usa e às vezes você nem sabe. Então, assim, você está fazendo uma crítica sendo que você é beneficiado do negócio. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho do orçamento público. Eu estou botando minha mão para cá porque minha garrafa de água está aqui. Eu já falei tanto na introdução que eu fiquei com sede. O que a gente precisa entender primeiro? Que dentro da perspectiva do orçamento público, a gente está falando de uma inovação. Quando a gente fala em orçamento público, a gente está falando de uma inovação. Então, assim, tem coisas que para a gente são uma constante na história, porque a gente é bobinho, né? E a gente não tem como compreender toda a história do mundo, a gente não tem como guardar todas essas informações, a gente ficaria louco, né? Mas então, assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de orçamento público, a gente já está falando de uma inovação marcante do século XX, que não existia anteriormente, né? O orçamento estruturado como ele é hoje. E ele é muito mais importante hoje, por quê? Porque a gente vive uma nova era de complexificação social. Então, a gente tem uma necessidade de crescimento de funções administrativas do Estado e de segurança. Então, a gente pede mais segurança. E aí, eu sempre comento, segurança não é só patrulhamento, segurança não é só a polícia estar na rua, não é só PRF, Polícia Militar, Guarda Municipal, não é só isso. Segurança não é só isso. Segurança não é só o combate com o traficante. Segurança é o que você faz antes como medidas preventivas. Uma parte da segurança também é a inteligência. E aí eu falo inteligência, como por exemplo aqueles filmes de Hollywood, né? Inteligência do FBI, essas coisas. Mas, claro, traduzindo para um contexto brasileiro de policiamento, né? Então, você vai fazer um mapeamento da cidade, você vai ver onde que tem terrenos baldios, onde que tem áreas
onde é o maior local onde ocorrem crimes, né, igual na minha cidade. A gente sabe onde que são as ruas, né, que se você passar pode ser a última vez, vai virar saudade, ou você pode passar tranquilamente, né, ali tem uma vendinha, não tem, principalmente porque eu moro numa cidade pequena, né, então assim, a gente sabe onde tem um terreno baldio, principalmente quem é mulher, né, todo mundo sabe onde tem um beco, um terreno baldio, onde o doido pode te pegar e te levar pra lá. Seria papel da segurança também saber essas coisas. Ah, pega aquele terreno baldio ali, faz um parquinho, faz uma quadra para molecada jogar bola. Então isso também é uma parte da segurança. Iluminação pública também é parte da segurança. Se estiver tudo claro com a luz do dia, se for aqueles ladrão de galinha, assim, a pessoa pensa duas vezes antes de vir, porque você vê ela vê você. Se tiver câmera, então tudo isso é segurança. E como a gente tem cidades grandes, muitas vezes que foram urbanizadas assim, o devido planejamento, né? A gente está falando ali de lugares em que hoje, né, você tem esse clamor por mais segurança. E a gente tem crescimento de funções administrativas, que eu falo, funções administrativas burocráticas referentes ao aparato estatal, tá? Que é uma coisa mais burocrática do que cartório. Pensa em cartório, tá? Para você pegar o exemplo aí. Você tem mais demandas também que clamam aí por um maior bem-estar social, por mais educação, saúde. Então, assim, não basta ter o SUS. Nós já temos o SUS. Como melhorar o SUS? É isso, entendeu? É você quer dar um passo à frente. A gente já tem, por exemplo, Bolsa Família. Mas como fazer? Como fazer um investimento inteligente, né? Às vezes na educação brasileira, para que você tenha menos pessoas dependentes do Bolsa Família, para que essas pessoas tenham uma melhor formação escolar, para que você suba as taxas de aprovação no ensino superior, na faculdade, para que essas pessoas tenham uma melhor colocação no mercado de trabalho e não precisem depender de um Bolsa Família, possam procurar coisas melhores na vida, né? Então, como é que a gente faz o investimento nesse sentido? Igual, por exemplo, das cotas, né? As cotas, quando elas foram criadas, elas não tinham a intenção de ser permanentes, porque a cota é para ser uma medida paliativa agora, atual, mas a longo prazo, a ideia é como a gente faz para criar um cenário de igualdade racial no Brasil para que a gente não precise de cotas. Entende? Eu não falei, se você fizer alguma crítica nesse sentido, aí é loucura sua. Eu não, a aula tá gravada, você pode voltar e reouvir novamente o que eu falei, né? Reouvir fica feio. Você pode ouvir novamente o que eu falei. Em momento nenhum eu critiquei a existência da cota ou fiz qualquer tipo de comentário sobre a sua necessidade ou não de existência. Estou afirmando que ela é necessária e estou afirmando também que a política pública foi criada com o objetivo de ser exterminada porque nós teríamos algo melhor e esse algo melhor é tudo que tem a ver aqui com o que a gente está falando. O orçamento público ele não tem que contemplar só o que a gente já tem, ele tem que contemplar melhorias que a gente deseja enquanto sociedade que sejam implementadas, tá? A gente também tem uma maior intervenção do governo nos processos produtivos. E essa intervenção não precisa ser direta, tá? Eu não estou falando de intervenção direta do governo na economia nem nada desse sentido. Eu estou falando de coisas como, por exemplo, uma fiscalização, uma Anvisa da vida, que vai verificar ali se aquele produto que vai ser vendido no Brasil, independente de onde ele veio, se ele está dentro de critérios ali de qualidade, coisas nesse sentido. Entende? Então você tem essa fiscalização maior, você busca um padrão melhor de qualidade. Todo mundo fica chocado quando fala que pode ter pelo de rato na Coca-Cola, né? Você já viu a lista da Anvisa do que é permitido? Tem coisas que passam mesmo, não tem jeito, né? Enfim, a quantidade de lagartinha que pode passar na folha de alface, essa me pegou. Mas tudo bem, né? Pena da lagarta, eu nunca vi ela. Se eu comi, não vi. Mas tem todas essas questões, então você tem uma intervenção maior, tá? Você tem que ter esse cuidado maior. A intenção é sempre criar um equilíbrio para o Estado ele não crescer muito. Porque se o Estado cresce muito, o que vai acontecer? Ele não vai fazer nada, né? É igual aquela pessoa que fala, não, hoje eu vou resolver minha vida. 5 minutos depois você olha, ela tá no chão, chorando, em posição fetal, balançando, assim. Não dá pra você resolver tudo num dia. Então você tem que ter políticas de pequeno, médio e longo prazo. E essas políticas, ela tem que contemplar essa melhora que a gente quer. E isso tudo tem que estar contemplado dentro do orçamento, porque o político ele não pode virar amanhã e falar assim, ai, hoje eu vou investir em educação, amanhã em saúde. Onde que tem mais gente para me vender voto? Ah, é na cultura. Então eu vou lá.
Você já viu alguém querer trabalhar no Ministério da Cultura? Aqui na minha cidade, na Secretaria de Cultura, a única coisa que eu vejo é as pessoas saindo. Eu nunca vejo ninguém querendo entrar para trabalhar na Secretaria de Cultura. Aí você vira um dia e fala, porque tem menos orçamento, né? Você fala assim, agora eu vou aumentar o orçamento da cultura. Tira da educação, tira da saúde. Não é assim. Você tem um planejamento. Isso, inclusive, serve como um meio para você refletir se o sistema brasileiro é tão ruim assim. Foi tudo tão pensado, tão bonitinho, tá? Eu vou te mostrar que o orçamento público brasileiro, na teoria, ele é lindo, tá? Mas então, a partir do século XX, surgem demandas novas para o Estado, que exigem a participação direta dele, né? Que exigem que ele entre, que ele faça as coisas, realmente que ele invista em políticas públicas e coisas nesse sentido. Então, se ele tem que criar melhorias, utilidades, serviços públicos, ele tem que gastar mais. Simples assim. Se a gente deseja mais, melhor, ele tem que gastar mais. Nossa, ficou errado isso aí, né? Tudo bem, você supera eu também. O orçamento é utilizado como forma de evitar o crescimento desmedido da despesa pública. Porque se você for fazendo tudo que cada um quer, assim, eu quero, né? Então tá. Eu também quero. Tá, então dá um dinheiro ali também. Não, eu quero também. Tá. Quando você vê, seus bolsos estão vazios, não sobrou nada. Aí você vai passar fome. Então, assim, pensa assim. Se cada pessoa que estivesse em situação de mendicância na rua, você desse uma nota de R$200, no final do dia, no final de uma semana, você teria ajudado muita gente, mas você mesmo estaria passando fome. Então, assim, não tem como você sair dando dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, fazendo caridade, é o Silvio Santos, joga aviãozinho, não. Você tem que ter uma forma de contemplar as despesas, as áreas onde você gasta e como que você vai alocar o dinheiro, tá? Então, o orçamento, ele é utilizado como uma forma de evitar o crescimento da despesa pública, tá bom? Aí embaixo, o orçamento é um inventário dos meios com os quais o Estado conta para levar a cabo suas tarefas. O que isso quer dizer? O orçamento é igual você abrir o aplicativo do banco e ver quanto que tem lá. Aí você vê o que você pode comprar, o que você não pode, o que você pode fazer, o que você não pode. Coisas nesse sentido, tá? O orçamento é um meio do Estado analisar ali a situação, tá bom? Ele não é só uma previsão de receita, uma estimativa de despesa, nada disso. Então eu acho que vai ter um déficit, vai ter um crescimento. Não é só isso. É um relatório, é uma estimativa e uma proposta. O relatório, gastamos tanto com saúde, educação, alimentação, políticas públicas, cultura. Você faz uma estimativa de quanto que você vai gastar ainda mais no ano que vem, em 2025, por exemplo. E aí você faz uma proposta de um orçamento. Igual agora, eu estou gravando o curso em agosto, né? Agosto de 2024. E nesse período, as câmaras já estão votando seus orçamentos. Então, já está sendo votado o orçamento dos estados, municípios, tá? União também já começam a se organizar para ver como é que vai ser o orçamento pro ano seguinte. Então, em agosto, eles começam a fazer esse relatório, estimativa, proposta, tá? E, claro, existe essa questão de previsão de receita, então, quanto que vai entrar, quanto que vai sair. Claro, você tem que saber também, né? Eu vou ganhar R$1.000 esse mês e tenho 2.000 de conta para pagar. E ficou faltando R$1.000 aí. Então, você tem que dar um jeito de garantir esses R$1.000. Parcelar, não sei. Ou então, você vai ter que falar assim... Meu Deus, desculpa, mas eu não tenho R$1.000 para te pagar. Então, é igual se fosse a receita familiar. Você tem que fazer ali um planejamento. Vai gastar o quê? Como? Vai pagar qual conta? Você paga a conta ou você viaja? Primeiro, certo seria você pagar a conta, né? Então, assim, é como se fosse uma receita de casa mesmo, tá?